É muito interessante esse processo que está sendo vivido aqui na paróquia de São José, de ter esses círculos de palestras que já nos preparam para o mês de setembro. Setembro é Setembro Amarelo, porque é o mês de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que o Brasil tem crescido muito no Brasil o índice de suicídio. O Brasil saltou do 24º ou 28º lugar para o 4º lugar em suicídio no mundo. Ou melhor, para o 4º lugar no mundo, então teve um salto significativo. Mas nós no Seridó temos uma estatística maior. O quadro de suicídio no Seridó já é alto antes mesmo desse salto do Brasil. O que não quer dizer que toda pessoa depressiva tenha tendência suicida, mas que a maioria dos casos tem uma história de quem tentou contra a sua vida, tem pelo menos um momento de história de depressão na sua vida. Vocês viram a abordagem feita na perspectiva de um cardiologista, Dr. Sérgio, a abordagem feita na perspectiva de uma psicóloga. O Padre Joaquim me falou que a semana que vem um psiquiatra, é uma outra abordagem. Porque, minha gente, o ser humano, ele não é complicado, ele é complexo. A diferença entre complicado e complexo é: o complicado não tem resolução. O complexo significa que nunca é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Dificilmente, para as situações complexas da nossa vida, nós vamos encontrar uma única resposta, né? Nós temos que olhar todo um conjunto. Por isso que a abordagem, ela tem que vir por diversos ângulos. Abordagem na perspectiva da ansiedade, dada pelo cardiologista, na perspectiva psicológica, psiquiatra. E hoje a nossa proposta é a gente olhar na perspectiva da espiritualidade cristã. Eu diria, que espiritualidade a gente precisa desenvolver para alguém que está vivendo um momento de depressão? Porque não existe uma única espiritualidade na igreja. Existem diversas espiritualidades. E às vezes nós temos que perguntar: qual é a melhor espiritualidade para ajudar alguém que está naquele momento depressivo? O que eu estou chamando de espiritualidade? É um movimento do espírito, mas é um ângulo pelo qual eu enxergo Jesus. Jesus, ele é tão amplo, minha gente, que não vai existir uma espiritualidade que esgote. Nós sempre podemos ver a partir de um ângulo, né? O Leonardo Boff, ele gosta de dizer uma frase: cada ponto de vista é a vista de um ponto. E é verdade. Se eu falo daqui de cima, eu estou vendo por esse ângulo e tem uma perspectiva. Se você fala dali, você está vendo por outro ângulo, com outra perspectiva. A pergunta é: a gente precisa se colocar no ângulo, no lugar de alguém que vive depressão, para entender como é que ele enxerga o mundo e que tipo de espiritualidade pode ajudá-lo, ou uma espiritualidade que não seja adaptada àquele momento pode até afundá-lo. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu trabalhei no interior de São Paulo, uma vez me trouxeram um rapaz que estava extremamente desintegrado, porque ele foi a um exorcista, e o exorcista resolveu fazer o exorcismo dele, dizendo que ele estava possuído. E aí eu perguntei à família: mas vocês já levaram ele ao médico? Já. Ele é acompanhado pelo psiquiatra. E eu falei: o que é que o psiquiatra disse? Disse: olha, o quadro dele é de esquizofrenia. Você imagine você dizer ao esquizofrênico que ele se assente que tem uma dupla personalidade, que aquela outra personalidade é o demônio? Você mata o cara, ué. Você mata o cara. Levaram com toda boa intenção, mas levaram no lugar errado. A própria Igreja do Brasil, há 2 anos atrás, soltou um livrinho de estudo sobre a questão do exorcismo na igreja. E na introdução, o documento diz:
Para a gente começar a pensar na possibilidade de possessão, a primeira coisa, nós temos que ter um atestado médico que a pessoa não tem nenhum problema psiquiátrico. Porque se tem problema psiquiátrico, como é que você vai misturar ali? É doença, né? Então muitas vezes na igreja a gente tem essa dificuldade, né? A pessoa está vivendo uma situação e você começa, dá um exemplo, a pessoa começa a desabafar, olha, eu estou sentindo isso, aí você fala, pois é, eu já senti, meu pai sentiu isso e depois infartou. Aí você mata a pessoa está sentindo isso e você vai contar uma história de alguém e a pessoa assim, sabe? Então a espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade cristã para alguém que está nesse momento, qual é a melhor? Primeira coisa, não pode ser uma espiritualidade de fuga. A espiritualidade autêntica nunca é fuga, nunca pode servir para a gente fugir da realidade, porque a experiência cristã, minha gente, se chama, sabe o que? Encarnação. Deus se encarnou, portanto é assumindo aquilo que a gente é, a partir daquilo que a gente é, que a gente pode começar a mudar. Primeiro passo para alguém começar a fazer um processo de mudança, seja espiritual. Antônio, só um instantinho. Olha, as pessoas que foram chegando, na matriz, nas duas laterais ainda tem local, e tem cadeiras aí, nas duas laterais aqui ainda tem local, e tem as cadeiras aí ao lado do plantão do dízimo, e nessas cadeiras, pode pegar nas cadeiras e colocando aí nos corredores. Povo bondade, obrigado, Antônio. Então digo, a espiritualidade cristã nunca é fuga. Primeira coisa, a pessoa tem que dizer, olha, eu estou vivendo uma situação e preciso de ajuda, né? Quando a gente trabalha com dependentes químicos, o primeiro passo para começar a ajudar um dependente é quando o dependente diz, eu sou dependente. Quando ele diz, não com a cabeça e com o coração, 50% do tratamento já foi. Enquanto ele começa a dizer, não, eu sou isso porque meu pai era aquilo, porque fizeram isso comigo, na hora que eu quiser eu paro, é tudo balela. Ah, eu não quero ficar mais aqui, que estou com saudade da minha família. Mentira. Porque quando ele estava em casa, ele estava usando as drogas. A família está felicíssimo que ele está lá. A família não quer que ele esteja em casa, porque a família quer ele curado. Então isso tudo é fuga. Então o primeiro passo o quê? É admitir. Agora, admitir as nossas dores, minha gente, é sempre muito doloroso. E vou dizer para vocês, todo mundo tem dor, todo mundo tem ferida. Há um livro muito bonito, para quem gosta de ler, de uma psicóloga chamada Judith Vioste, que chama-se Perdas Necessárias. Perdas Necessárias, onde ela faz uma leitura da vida humana, desde o parto até o nascimento, percebendo os momentos de perdas que a gente tem, que a gente precisa passar, que a gente precisa aprender a perder para ir adiante. A primeira grande perda qual é? O parto. É você perder o aconchego do útero materno e nascer, cortar o cordão umbilical. E cortar o cordão umbilical, minha gente, não é problema de maternidade, porque às vezes se corta fisicamente, mas não se corta psicologicamente. Quantos filhos estão ainda dentro da barriga da mãe? E isso dá um problema depois na vida a dois, sobretudo se é um menino, porque normalmente a relação do menino com a mãe é mais forte do que a relação da menina com a mãe. A menina é mais com o pai. Quer ver um exemplo? Um menino que não conseguiu sair psicologicamente da barriga da mãe, ele casa, mas sempre a casa dele é a casa da mãe. Aí ele vai almoçar na casa da mãe e diz, a comida da minha mãe que é gostosa. Pronto, já arrumou o inferno. Ele não conseguiu sair do alimento daqui, ó. Então são perdas. Adolescente, por que adolescente tem conflito? Porque ele tem que começar a perder a ser criança para ganhar a ser adulto. E são processos dolorosos. E nesses processos dolorosos, minha gente, a gente fere e é ferido. Às vezes eu brinco a imagem que nós somos como
cristais, imagine taças de cristais, numa carroça, indo daqui para Jucurutu, na época que a pista não estava, pavimentada. Tenta imaginar uma carroça cheia de taças de cristais, indo daqui para Jucurutu, do jeito que estava aquela buraqueira. Os cristais chegam todos quebrados. Na nossa vida, a gente vai, muitas vezes, trincando. E essas feridas, se elas não são reconhecidas, trabalhadas, redimidas, ou pelo menos assumidas, elas vão virando uma grande feridona, que pode chegar a um determinado momento da vida, que a gente já não consegue mais ir, porque a ferida, ela virou um imã, ela foi atraindo todas as outras feridas. Quantas vezes, minha gente, a gente está aqui na frente, dá um exemplo para vocês. Eu fui diretor de seminário 17 anos, e uma vez teve um seminarista, que eu conversando com ele, na conversa individual, ele me solta essa pérola: o senhor não me escuta, o senhor não me valoriza, nada que eu faço o senhor repara para... Eu deixei ele falar. Quando ele acabou de falar, eu pensei comigo: eu faço isso com ele? E eu, em sã consciência, disse: eu não faço isso com ele. Aí eu perguntei a ele assim: na sua vida, quem é que nunca te escutou? Quem é que nunca te valorizou? Quem foi que você nunca notou? Quem foi que nunca te notou? E ele, na queima-roupa, deu a resposta: meu pai. Claro, tranquilamente, naquele momento, ele estava transferindo para mim um pai. Como eu ocupava o lugar de autoridade, a autoridade sempre evoca o pai, ou o pai ou a mãe. Claro, ainda bem que eu tinha essa noção. Imagine se eu não tivesse noção e entrasse num bate-boca com aquele menino. Eu ia feri-lo, ele ia ficar mais machucado ainda, porque ele não viria a minha fala. Na verdade, ele está ouvindo a voz do pai, que ele não conseguiu resolver lá atrás. Então, ferida, todos nós temos. Uns mais, outros menos. O problema é o que é que a gente faz com as nossas feridas. E aí, gente, existem dois textos bíblicos interessantíssimos. No Antigo Testamento, Isaías 53, fala de um servo sofredor, de alguém que sofreu para libertar o povo. E descrevendo esse servo sofredor, em Isaías 53, ele diz: por suas feridas é que veio a cura para nós. Na primeira carta de Pedro, Pedro vai dizer isso com outras palavras: através dos ferimentos de Jesus é que vocês foram curados. Vocês já pararam para pensar, minha gente, que nós ferimos Jesus? Quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente vê até onde a nossa ferida aberta é capaz de ferir o outro. Nós somos capazes de matar o irmão, e sem perceber, matando o irmão, estamos matando Deus. Quando a gente olha para Cristo crucificado e o lado aberto, a gente vê o que as nossas feridas podem fazer, o que o nosso pecado pode fazer. Porque é preciso, minha gente, distinguir ferida de pecado. Ferida é sofrimento, que a gente faz muitas vezes sem intenção, que a gente recebeu e a gente reage. O problema é que a ferida, ela é a nossa parte vulnerável. E normalmente o pecado entra pela nossa parte vulnerável. Não é? Se eu estou com uma ferida aberta na perna, ali ela não está mais vulnerável à bactéria. Se eu estou muito vulnerável, geralmente esse meu lado vulnerável é o lugar onde mais pode entrar o pecado na minha vida. Por exemplo, há uma regra interna do ser humano que diz o seguinte: eu firo por onde eu fui ferido. Ponham isso na cabeça: eu firo por onde eu fui ferido. Significa o quê? Dá um exemplo: uma pessoa que foi rejeitada, se ela não trabalhou essa ferida da rejeição, a tendência dela é rejeitar as outras pessoas. E qualquer situação de rejeição, essa pessoa vai achar que é para ela, porque a ferida está aberta, vai atraindo.
E aí, como está aberta, o pecado da rejeição entra e ele começa a rejeitar os outros. Por isso esse negócio de dizer que pobre gosta de pobre não é verdade. Se a sua pobreza gerou miséria em você, a sua tentação qual é? Você quer subir na vida para você fazer com os outros o que fizeram contigo. É o que eu chamo de síndrome de Chica da Silva. Sabe quem foi Chica da Silva? Aquela escrava que lá naquela região de Diamantina, no norte de Minas, casou com um senhor, e ao se tornar senhora, ela fez tudo o que as outras senhoras faziam com as escravas. Ela estava ferindo por onde ela foi ferida. Quando a gente escuta, minha gente, caso de pessoas que abusaram, hoje está muito a flor da pele esse tema do abuso. Na maioria dos casos dos abusadores, foram pessoas que também foram abusadas. E que, porque não trabalharam isso, estão ferindo por onde foram feridos. Não estou dizendo que todo mundo que foi abusado vira um abusador. Mas que a maioria dos casos de pessoas que são abusadores, foram pessoas que foram abusadas também. Por isso é fundamental, minha gente, a gente reconhecer qual é a minha ferida, como é que eu me redimo. A palavra redenção que a gente usa tanto, minha gente, significa libertação. A redenção era o perdão que era dado ao escravo, a libertação que era dada ao escravo. Se a gente não se redime da nossa ferida, a gente vai ferir pelo mesmo lugar. E esse negócio não termina nunca. E existem alguns tipos de feridas, minha gente, que elas atravessam de gerações em gerações. Por quê? Eu não sou eu sozinho, eu carrego toda a minha história. Olha a Sagrada Escritura, quando a gente olha a história do povo de Israel, não é uma história de um personagem, é a história de todo o povo. Maria, quando canta o seu Magnificat, ela fala em nome de todo o povo. Ela carrega a história de sofrimento do seu povo, mas carrega a história da misericórdia do povo. Por isso ela diz que Deus olhou para a humilhação da sua serva, mas não é só dela. Deus olhou para a humilhação do seu povo. A misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Então Maria é capaz de fazer isso. Nós também, minha gente, carregamos uma história. Por exemplo, quando a gente vê alguns casos profundos de pessoas que mergulham em terapias, às vezes o trauma que a pessoa está vivendo não está aqui, está lá atrás. Por exemplo, caso de estupro, gente. Caso de estupro é uma coisa tão dolorosa que pode atravessar gerações e gerações. Por isso que eu digo, quando eu provoco a vocês e digo que a gente precisa fazer um estudo sobre aqui o Seridó, porque que nós temos um índice muito alto, nós temos que lembrar que a nossa história, gente, teve história de muita guerra. Teve índios que foram dizimados, negros que foram massacrados, mulheres que foram estupradas. Quantas vezes eu já não ouvi aqui no Seridó alguém dizer: minha avó e minha bisavó foi pego a dente de, no casco do cavalo. Quando alguém diz que fulano foi pego a casco de cavalo, foi pego o quê? Foram mulheres que foram pego à força para serem mulher de alguém. Na linguagem moderna hoje isso se chama estupro. E a gente pode estar hoje carregando uma herança de ferida. Se a gente não corta isso, por isso vocês entendem a redenção de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele veio justamente para cortar a corrente do mal, que um pecado pode se estender. Ele faz a corrente da graça, que é maior, mas nós temos a corrente da ferida, e por isso a gente precisa ser curado. Então, primeira coisa, gente, depressão, nós estamos falando de doença da alma. Não se fala, ninguém é depressivo porque quer. Não é frescura, é frescura porque você não está sentindo. Lembram? Como é um caso público, eu até posso dar um exemplo, porque foi um caso público. Padre Marcelo Rossi, logo quando ele começou no seu início do ministério, com toda aquela empolgação e com todo aquele afã, né, da mídia, ele chegou a dizer:
depressão é falta de Deus. Houve uma reação forte dos psicólogos. Depois, padre Marcelo Rossi mesmo admitiu que ele passou por depressão. Ele vai dizer isso hoje? Não. Ele disse talvez pela imaturidade de um jovem ainda, psicologicamente, encantado com os aplausos. Mas não é, minha gente. Não é. Depressão não é falta de Deus. Depressão são outras coisas. Agora, como quando alguém está ferido, pode perceber Deus? Primeiro passo, gente, é a gente assumir. Assumir isso. Todos nós temos uma ferida, mas não é clara. Nunca é claro qual é a nossa ferida. Inclusive, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de profissionais, de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, para nos ajudar a reconhecer qual é a ferida que eu preciso ser redimido, que a gente chama de ferida mãe, que é a ferida que vai gerando todas as outras feridas. Só para dar alguns exemplos. Se a gente olhar para a nossa, se a gente fizer uma autobiografia nossa, olhar para a nossa história, a gente vai ver que a gente teve coisas boas e coisas ruins, minha gente. Todo mundo tem. O problema não está na coisa, está no impacto que a coisa tem. Às vezes, por exemplo, o filho mais novo pode carregar a ferida da superproteção por seu caçula. O filho mais velho pode carregar muitas vezes aquela ferida de tudo ter ficado nas costas dele. Como é o mais velho, sempre contava-se por último. O filho do meio muitas vezes pode carregar aquela ferida do que não é nenhuma ponta nem outra. Por exemplo, numa família grande, 10 filhos, o quinto e o sexto filho está no meio de campo. O mais velho está ajudando a criar os irmãos, as atenções geralmente eram para os outros, e o que estava no meio do caminho pode ficar com essa sensação de que não foi notado. Ou, por exemplo, às vezes, quando os pais precisam trabalhar até para dar uma vida melhor a seus filhos, a criança, ela não entende, porque a criança, ela é centrada nela, ela não olha o mundo. A criança, ela quer tudo para ela, né? Se você chega com 2 bombons e diz, escolhe, o que é que a criança faz? Pega os 2. O brinquedo está largado lá, mas chegou outra criança, ela corre lá, é meu. Criança tem dificuldade de dividir. Dividir é de pessoa adulta, madura na fé, que dá conta de partilhar. A criança ainda está muito centrada nela. O que acontece é que a criança imagina o seguinte: meu pai e minha mãe não me dão importância, me abandonaram. E não é que abandonaram, estão justamente trabalhando para ajudar. Mas o que a criança registra, e dependendo de como ela registra, eu me lembro de um caso que eu conheci, de uma criança que foi abusada, com 5, 6 anos, e ele dizia para mim, eu fui abusado porque meu pai não estava em casa. Então na cabeça dele, o pai é que deveria fazer a defesa. Ele, em vez de ficar com raiva do abusador, ele ficou com raiva do pai. Então todos nós podemos viver situações assim. E se isso não é trabalhado na nossa vida, na complexidade da vida vai ficando maior. Isso, né? Por exemplo, essa questão de pai e mãe é muito sério, gente. É muito sério. Quem é mais importante, pai ou mãe? Falem sem pensar. Se vocês pensarem, vocês vão dizer outra coisa, mas falem sem pensar. Quem é mais importante, pai ou mãe? Você já viu uma mãe fazer filho sozinho, exceto a Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo? Exceto a Virgem Maria, que concebeu pela... Só isso que eu provoquei, porque eu sei que vocês pensam isso, mas vocês sabem que eu ia dizer outra coisa e vocês não queriam dizer. Mas só isso, gente, já dá uma confusão na cabeça. Mãe é tão importante quanto pai, só que eles têm papéis diferentes. O jeito de mãe amar é fazendo. Se a gente se deixasse por conta da mãe, a gente nunca cresceria, porque a mãe faria tudo para a gente. A gente nunca andaria de bicicleta, porque não tem como andar de bicicleta sem cair.
A mãe vê um filho cair da bicicleta, é um mundo que desabou, quebrou a perna, rachou a cabeça, não sei o quê. Não, apenas caiu da bicicleta. Por outro lado, vocês sabem como é que pai ama? Pai ama não fazendo. São duas formas diferentes de amor. E nós precisamos das duas formas de amor. Nós precisamos de gente que faça pela gente aquilo que a gente não tem condições de fazer naquele momento. Mas a gente precisa de gente que aposte na gente e diga: você é capaz de fazer. Por exemplo, na hora da bicicleta, o pai olha para o menino: foi nada não, menino, levanta, você consegue. E o menino vai, e vai, e vai, até que uma hora ele aprende. Pelo escândalo da mãe, ele não teria tentado uma segunda vez. Claro que não dá tempo para esgotar tudo, mas são figuras importantíssimas. Quando uma figura dessa se sobrepõe a outra, gente, é um perigo. Um perigo, né? Isso que mãe bate no peito e diz assim: eu sou mãe e pai de meus filhos. É mentira, minha gente. Para ser mãe e pai de seu filho, você teria que ser hermafrodita, ter os dois sexos. Você teria que ser sim e não. Teria que cuidar e não cuidar ao mesmo tempo. E você não é uma super mulher. Você tem que dizer: não, eu sou uma mãe responsável, que mesmo meu marido não assumindo, eu assumi a paternidade. Mas o lugar do pai tem que ser uma outra pessoa. Ou vai ficar vazio, ou é uma outra pessoa. Às vezes um tio, um avô. Não ponha os dois papéis na mesma pessoa, não. Primeiro, você vai estourar a mãe, ela vai ficar num lugar que ela não dá conta, e você pode atrapalhar muito a vida do outro. Claro que por trás disso tem uma fala de vingança, da mulher dizer: eu não preciso de você, eu creio, eu sou melhor do que você. Quantas vezes, minha gente, os pais se separam, e o sofrimento maior dos filhos não é a separação, é a disputa que os pais fazem pela criança. O que um diz para o outro que a outra parte é, minha gente. Você não sabe o fruzuê que dá isso na cabeça e no coração de alguém, e quantas terapias e curas e libertação serão necessárias depois desse furdunço que a gente criou. Estou dando exemplo de algumas feridas que são comuns. Quer ver uma outra coisa, gente? A psicologia diz que as coisas que marcam a nossa personalidade, são as coisas que aconteceram na nossa fase intrauterina, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe. Então cuidado, gente, gestação é um momento delicadíssimo. A criança que está lá dentro, ela está extremamente conectada com o que está passando aqui fora. Se o ambiente que está aqui fora é muito delicado, pode comprometer essa criança, hein? Então os psicólogos dizem que as coisas que marcam a nossa vida, sobretudo a nossa personalidade, é aquilo que aconteceu na fase intrauterina e nos primeiros 7 anos de vida. A não ser se aconteceu alguma coisa de traumática na linha sexual, um abuso, uma situação inapropriada, aí isso pode marcar. Fora disso, a personalidade vai se constituindo com esses pilares. Por isso, minha gente, que as feridas sexuais são muito dolorosas. Vejam a nossa sociedade hoje. Quantas feridas nós temos nessa área? Feridas expostas claramente, que você vê, e feridas mascaradas. Porque tem muita coisa aí explodindo sexualmente, mascarado, com excesso de rigorismo, com rigidez, com não sei o que. Todo excesso fala de uma falta. Todo excesso fala de uma falta. Uma pessoa muito moralista, ela está falando de um conflito interno aqui dentro. É normal, o equilíbrio está, né? A virtude está no meio. Toda vez que a gente vai por um extremo ou para um outro, né? Ou é santo demais, ou é mundano demais, está falando de alguma coisa que está desequilibrada. Tenham Jesus diante dos olhos, gente. Ele era tão normal, tão normal, tão normal, que as pessoas tiveram
dificuldade de reconhecê-lo como filho de Deus, porque ele era normal. É próprio da santidade ser humano, normal, né? Jesus era normalíssimo. Por isso que vão perguntar: esse aqui não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Né? Bem, isso eu estou falando na perspectiva das feridas. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar consciência, gente, é que a nossa ferida, se ela é assumida, quando eu chamo assumida eu reconheço. Tem feridas que a gente consegue reconhecer sozinhos, tem umas que estão mais profundas, que a gente precisaria de uma ajuda de um bom profissional. Mas quando a gente reconhece, a gente assume, uma vez assumida, ela pode ser redimida. Há um teólogo da igreja, São Gregório Nazianzeno, que ele dizia o seguinte, São Gregório de Nissa, ele dizia o seguinte: só foi redimido aquilo que foi assumido pelo verbo. Ou seja, Jesus só nos libertou porque ele assumiu a humanidade. Se Jesus ficasse só como Deus, nós íamos ficar só homens. Mas na hora que Deus se fez homem, ele se humanizou, e ao mesmo tempo nós ficamos divinizados. Temos a vida eterna. Eternidade é atributo de Deus. Na mesma coisa é nossa situação. A gente só se liberta daquilo que a gente assume. A gente diz: eu sou isso, eu reconheço, essa é a minha dor. Na hora que eu digo, eu reconheço, essa é a minha dor, essa é a minha ferida, aí agora eu posso começar a fazer o trabalho, que é o trabalho da cura, quando é possível, ou o trabalho de aprender a conviver com aquilo. Eu acho muito bonito uma oração oriental que é rezada nesses grupos de AA, NA, TA, chamada oração da serenidade. Vocês já ouviram a oração da serenidade? A oração da serenidade é uma oração oriental com 3 pedidos. Senhor, dai-me a serenidade para eu aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu não aceito meu pai. Meu filho, é o pai que você tem. Aceita que é melhor. E pior, quanto mais você não aceitar, mais parecido você vai ficar com seu pai. Porque normalmente a gente não aceita no outro aquilo que a gente não aceita na gente. Eu conheci um padre americano que tinha uma clínica para recuperação de dependentes lá em Curitiba, chamada Clínica Vida Nova. E ele dizia: a quantidade de filhas de alcoólatras que inconscientemente, na hora de casar, causa com alcoólatra, é enorme. Porque elas não assumiram, e às vezes nem assumiram porque não tinham consciência. A ferida estava aberta. A ferida aberta tem a tendência a gente repetir a história. Casa com alcoólatra para continuar tudo de novo, porque a ferida está aberta. Eu não aceito meu pai. É o pai que você tem. Depois eu volto a esse tema, para não cortar a oração. Dai-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Segundo pedido: dai-me a coragem para eu mudar as coisas que eu posso mudar. Porque tem muita coisa, minha gente, que a gente pode mudar e a gente não quer mudar. Sabe por que não quer mudar? Porque toda dor tem seus ganhos. A criança chora e atrai a atenção do pai e da mãe. Na hora que ela disser eu não preciso mais chorar, ela vai dizer: e agora, como é que meu pai e minha mãe vão me notar? Aí ele prefere chorar. Tem gente que adora fazer o papel da vítima para atrair a atenção dos outros. Então para ela a cura é um perigo, que ela diz: depois ninguém vai me notar. Não. Uma vez curado, você tem que fazer agora um caminho de cura. Você se relaciona mais com os outros, não pela chantagem daquilo que você atrai, mas por aquilo que agora você pode dar livremente. Então, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para eu mudar as coisas que eu posso, e o terceiro pedido que é feito a Deus, a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Às vezes, minha gente, a gente sofre porque a gente quer mudar aquilo
que não depende da gente. Eu quero mudar meu marido, mude você. Se você conseguir mudar você, você já está fazendo uma grande coisa. Você quer mudar o outro, e você não consegue mudar você, então você vai ficar a vida inteira frustrado. Por outro lado, aquilo que está ao seu alcance, que são mudanças. Por outro lado, gente, tem coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a conviver. Por exemplo, um dependente, um alcoólatra, ele nunca vai ser curado. Não existe cura para o alcoolismo. O que tem é a consciência dele dizer: eu sou um doente, eu tenho essa doença e eu preciso então agora me prevenir disso. Alcoolismo não tem cura, tem controle, e ele precisa aprender com isso. Entende a mudança? Então às vezes a gente sofre porque a gente quer mudar o que a gente não pode mudar. Isso é onipotência. Às vezes a gente quer ser Deus, quer conduzir a história do nosso jeito, e a história não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito do outro, né? Agora, o bonito, minha gente, é que quando a gente consegue fazer esse processo, aquilo que é ferida, que foi assumido, que foi curado, ou que a gente aprendeu a conviver, vira dor. Para mim o maior exemplo disso são as casas de recuperação. Nas casas de recuperação, há mais de 10 anos que eu acompanho casas de recuperação. Aquelas pessoas que estão lá como voluntárias, que foram dependentes, é um sinal disso. Elas estão agora, se eu com a ferida aberta, eu firo por onde eu fui ferido, eu agora, com a ferida redimida, eu curo por onde eu fui curado. Você vê aquelas pessoas, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que, cuidando dos outros, estão se redimindo daquilo que fizeram e estão dizendo: agora eu posso dar. Aquilo que eu roubei, agora eu posso dar. É redenção. Eu trabalhei em Itajubá. Itajubá é a cidade onde está sepultado Padre Léo. E eu cheguei em Itajubá uma semana depois do sepultamento de Padre Léo. E acompanhava a comunidade, que os pais de Padre Léo tinham sido os fundadores, a família, tinha gente da família. E a gente escuta os testemunhos das histórias de Padre Léo na dependência e tudo mais, né? E mesmo depois, não há uma conversão instantânea. Uma coisa é o Padre Léo no início do ministério, outra coisa é Padre Léo quando já está às portas da morte. Foi um itinerário que aquele homem fez. Mas uma constatação que a gente tem, minha gente, é que por trás daquele homem tinha uma grande mulher, Dona Nazaré, a mãe dele. Ontem celebramos Santo Agostinho, anteontem celebramos Santa Mônica. Então toda vez que penso em Santa Mônica, eu lembro da Dona Nazaré. Uma família com muito sofrimento, uma mulher muito sofrida, muito doente, mas como aquela mulher dava conta de dar o equilíbrio na família, e nos momentos desse equilíbrio chamar. Ele mesmo, o Padre Léo, dava testemunho, né? Hoje o pessoal quer abrir um processo até de canonização de Padre Léo. Eu digo que Dona Nazaré deveria ser canonizada antes. Ela faleceu agora há 2, 3 anos atrás, né? Como aquela mulher conseguia, no meio daquelas feridas, uma mulher muito simples, mas com a espiritualidade densa, e dando uma resposta no meio dos seus sofrimentos. Porque põe na cabeça, gente, se por um lado nós temos uma ferida, por outro lado, minha gente, nós temos um poço. E o poço somos nós. Nós precisamos aprender a beber do nosso próprio poço. E todo poço, gente, tem um manancial que alimenta o poço, que geralmente é um filete de água, que é Deus. Às vezes a gente vê a ferida que a gente tem, e é isso que o depressivo às vezes tem dificuldade, mas ele não percebe a força que está vindo para ele dar conta disso. Às vezes você pergunta para a pessoa depressiva: tá tudo bem? Nada presta. Nada presta, nada tá bom, nada presta, nada não sei o que, não sei o que. A minha mãe ficou 20 anos de cama,
Como nós éramos muito pobres e fomos em médico público, isso em 85, naquela época nem se falava em depressão, o médico disse que era arteriosclerose. Hoje, olhando para o que a gente fala hoje, eu acho que o quadro da minha mãe era muito mais um quadro depressivo do que um quadro de arteriosclerose. Mas 85, médico público, né? Então, foi o que nós tínhamos. E era muito interessante como é que aquela mulher, minha mãe, por exemplo, nada estava bom. Botava comida na boca, estava podre. Mãe, a senhora dormiu? Não dormi. Como é que fica alguém 20 anos dizendo que não dormiu? Claro que dormia. Mas ela tinha que dizer, nada estava bom, nada estava, o tempo estava ruim, ou estava calor, ou estava frio, estava não sei o que, não sei o que. Se naquela hora a gente não dá conta de entender que é uma doença, a gente fica doente com ele. Tem que entender, ao mesmo tempo, minha gente, na hora que a gente vai trabalhando isso e vai percebendo, se grande é a ferida, maior é a força que Deus me deu para enfrentá-la, isso pode ajudar muito. Por isso, minha gente, quando alguém estiver depressivo, não vá em esses lugares que falem de demônio. Não ajuda nisso. Não estou dizendo que não tem demônio, não. Mas não é a hora para ouvir. Não vá nesse lugar que fala de possessão. Não ajuda para alguém. A pessoa já está se sentindo lá embaixo. O outro vai falar do demônio. Aí pronto. Lascou o negócio. Nós precisamos começar a mostrar que colado na ferida dela existe um poço, e que essa pessoa, na medida que ela for se redimindo, ela vai perceber quantas qualidades que ela tem. Eu sofri muito na vida, sofri, mas quantas coisas você conseguiu fazer em meio ao sofrimento? Não conte as derrotas, veja as derrotas, mas conte quantas coisas você foi capaz de superar. Eu estava lendo esse livro, que saiu agora há pouco tempo, é de um padre, Padre Lício de Araújo Vale, é sobre suicídios, e foram deixados para trás. Ele conta a história do pai dele que se suicidou. E é interessante que ele fala de Caicó. É um padre de São Paulo, que o pai dele é de Catolé do Rocha, e que naquela época da seca de 32, muito grande, a mãe teve que sair com os filhos, e no meio do caminho encontrou alguém que estava com um caminhão, e ela pedindo comida com os filhos, e o homem era casado e não tinha filhos, e disse, olha, eu te dou comida, vamos fazer uma coisa, eu te dou comida e você me dá um desses seus filhos. Ela estava com 6 filhos, e ela fez o quê? Ele pediu o filho mais velho, e ela, a mulher, disse, não, o mais velho me ajuda a cuidar dos outros. E deu do meio. Deu do meio, pensando, lá esse menino vai ter mais condições de viver do que comigo. E eu dando esse meu filho, eu vou ganhar comida para os outros. Só que esse rapaz, que era o pai do padre, carregou a vida inteira um olhar e um choro de abandono. O registro dele é, eu fui abandonado pela minha mãe. E ele foi crescendo esse sofrimento tão grande, que quando esse rapaz era seminarista, o pai dele se suicidou. E sabe como é que foi que o pai se suicidou? Adivinha? Se jogou embaixo de um caminhão. A cena do caminhão lá de trás. E o pai, e esse moço que acolheu o pai dele, era alguém que fazia viagens para Caicó. Ele conta essa história aqui nesse livro. Para vocês verem. Se a gente não consegue fazer a leitura positiva, aquilo que foi um ato de amor da mãe para salvar a vida do filho e a vida dos outros filhos, foi registrado internamente para ele como abandono. E aquele abandono foi sendo somado aos diversos abandonos da vida, e uma hora ele não deu mais conta. É muito bonito o testemunho, chama-se e foram deixados para trás. É a partir dessa experiência. Por isso, minha gente, a gente perceber que colado na nossa ferida tem um poço, e Deus é capaz de nos curar. Agora, Deus é capaz de nos curar, primeiro, se a gente se abrir à cura que Deus nos dá, e as mãos que Deus vai escolher para nos curar,
que pode ser a mão de um sacerdote, mas a mão do médico também é a mão de Deus. A mão do psiquiatra é a mão de Deus. A mão do psicólogo também é a mão de Deus, minha gente. Deus quer curar a gente. Agora, a gente precisa ter esse desejo da cura. E eu digo, quando a gente consegue fazer essa passagem da ferida para o poço e descobre que no final do poço tem um manancial que é Deus, isso vai nos dar uma densidade que vai permitir a gente passar por outros sofrimentos na vida, até envergando sem quebrar. Mas é preciso ter essa coragem. Por isso, você que está vivendo uma experiência dessa dolorosa, não se desespere. Primeira coisa, creia em Deus. E crer não é ter na cabeça, é se abandone nas mãos de Deus. Dizer, Deus é bom. Nós precisamos na igreja, gente, cultivar muitas vezes esses refrões meditativos que Padre Joaquim estava lembrando aqui no início, positivos. Deus é amor, Deus é bom, Deus cura, Deus perdoa. Quanta gente não se ama porque cometeu uma coisa grave no passado e acha que aquilo não tem perdão e que vai parar no inferno. Minha gente, Deus sempre oferece a salvação. Se a gente não se salva é por conta nossa. A porta do céu é sempre aberta. Por isso a gente precisa criar entre nós uma imagem positiva do mundo. Esse momento que nós estamos vivendo hoje na história é um momento muito delicado, porque nós estamos marcados excessivamente pelos problemas. Discurso do ódio, discurso da violência. E isso pode ser perigoso, gente, porque discurso do ódio, discurso de violência com pessoas muito feridas são irracionais. Toda pessoa muito desequilibrada, ela carrega uma ferida grande. Na minha congregação, tivemos um padre alemão, a nossa província da Alemanha, que ele serviu na Primeira Guerra Mundial. E quando ele estava na Primeira Guerra Mundial, ele não era seminarista ainda, uma bomba caiu e vários soldados voaram para o alto. Então muitos morreram e os que se salvaram foram salvando uns aos outros, porque eles caíram dentro da neve. E alguns caíram na neve de cabeça para baixo. Esse meu confrade voou pelo alto, mas caiu em pé. Ao sair, foi socorrer os outros. E um dos que ele salvou, sabe quem era? Era um oficial do exército alemão, Hitler. Então esse meu confrade salvou Hitler na Primeira Guerra Mundial. Depois, Hitler passou a vida inteira tentando descobrir quem era o soldado que tinha feito aquele ato. Adivinha para quê? Para matá-lo. Porque ele não admitia alguém que o tinha conhecido em um momento de vulnerabilidade. E meu confrade passou a vida inteira com a identidade escondida até a morte de Hitler. Senão Hitler o mataria. Por trás de um homem tão desequilibrado daquele, tinha uma grande ferida explodindo, que tornou ferida mundial, né? Joaquim já está me dando sinal que nós estamos caminhando para o fim. Quero terminar, minha gente, com uma parábola que possa nos expressar esse momento bonito da espiritualidade. É um texto de Rubem Alves, um autor que eu gosto muito, faleceu em 2014. E ele chama o texto São Jorge e o Dragão. Mas o texto que ele fala, São Jorge, não pense no São Jorge santo, não. É um personagem que ele criou, um cavaleiro. Deixa o sino terminar, porque como é boa a parábola, eu queria que todo mundo escutasse, e o sino batendo. Só queria dizer o seguinte: vocês estão aí fora, não fiquem no sol e na quintura não. Ainda tem local aqui, e pode pegar as cadeiras. Aqui tem cadeira aqui do lado também. Pode pegar também, para não ficar em pé o tempo todo. Não dá, viu? Quando o bispo terminar, aí a gente vai ter missa, viu, Márcio? Pode ir lá que vai ter missa, Márcio. Pronto. Então esse texto que ele chama São Jorge o Dragão, não pense no São Jorge santo católico. É um personagem que ele criou, um cavaleiro
que quer libertar um dragão, né? Ele usou a imagem de São Jorge, porque era um texto escrito para um jornal do Rio de Janeiro, e a imagem de São Jorge no Rio é muito forte. Então ele diz: professor universitário, no gozo da liberdade que a aposentadoria traz, tinha agora tempo para ler os livros que não lera, fazer as viagens que não fizera, ou simplesmente vagabundear. Sobravam-lhe razões para viver. Certo autor já tinha dito: no tempo de semear, aprender; no tempo de colher e ensinar; no tempo de invernar, gozar. Seu inverno chegara. Então ele está falando de alguém que está chegando à aposentadoria, que muitas vezes para alguns é um tempo de depressão. Era tempo de gozar. Mas não foi isso que aconteceu. Descobriu-se tomado por uma tristeza profunda, um sentimento de falta de sentido para tudo, aquilo que se dá o nome de depressão. Minha cabeça, ao se defrontar um enigma, fazia o que fazem os gregos. Ela inventa história, mitos. Pois foi isso que aconteceu. Baixou-me a história que passo a contar para explicar a incapacidade de gozar quando é tempo de gozar. Aí ele conta a história. Está falando então de uma depressão de alguém que se aposentou. Desde muitos séculos, São Jorge foi um habitante da lua. Romântica quando vista da terra, a lua era uma arena de batalha diária entre o santo guerreiro e o dragão da maldade. Todas as manhãs, ao acordar, São Jorge sabia: havia uma missão que só ele podia cumprir. Era esse sentimento quase religioso de missão e de dever que dava sentido à sua vida. Bem que ele poderia ter matado o dragão um século antes, mas ele sabia que se matasse o dragão, sua vida se transformaria num tédio sem fim. Nada para fazer, nenhuma missão a cumprir. Tem gente que, se não tiver um problema na vida, vai ter que arrumar um problema para viver. Sua máxima espiritual era: luto, logo existo. São as batalhas que dão sentido à sua vida. Aconteceu, entretanto, algo que ninguém suspeitava. O dragão era, na verdade, uma linda donzela, que uma bruxa invejosa havia enfeitiçado e mandado para a lua. Muitas vezes a nossa ferida, a gente não percebe que redimida pode virar uma donzela. A gente prefere que ela continue a vida inteira como um dragão na nossa vida. Mas como todo feitiço tem um prazo de validade, chegou também um dia quando a validade do feitiço chegou ao fim e o feitiço se desfez. O horrendo dragão foi transformado numa linda donzela. Seus problemas acabaram. São Jorge, que tudo ignorava, acordou na manhã daquele dia como acordava todos os dias, determinada a cumprir o seu destino: combater o dragão. Com lança, armadura e espada, saiu o guerreiro no seu cavalo. Mas qual não foi o susto quando, em vez de um dragão, o que esperava era um ser totalmente estranho, uma linda donzela. E a donzela, com suas vestes bonitas, o recebeu com palavras de amor, dizendo: venha Jorge, venha Jorginho, provar do meu carinho e do mel dos meus beijos. São Jorge ficou paralisado de susto e medo. Não sabia o que fazer. Essa entidade estranha não estava registrada na sua memória. Não lhe fora ensinada na escola. Fora educada a vida inteira para a batalha. Era a batalha que dava sentido à sua vida. E agora ele se defrontava com a possibilidade de simplesmente gozar sem nada a fazer. São Jorge nem desceu do seu cavalo. Voltou para onde viera, triste e deprimido, com saudades do tempo do dragão. O dragão dava sentido à sua vida. Ele definia a sua identidade. Ele era um guerreiro. Agora, perdida sua identidade de guerreiro, sua vida havia perdido sentido. Não lhe fora ensinado na escola a arte do gozo, de não ter deveres. Sua vida tornou-se um grande vazio. Quanto à linda donzela, ele olhava para ela e tinha uma imensa saudade
dos tempos de dragão. E aí ele fala então sobre a aposentadoria. A aposentadoria é quando o dragão vira donzela, quando a batalha dá lugar ao gozo. Mas simplesmente gozar não nos foi ensinado, e mergulhamos então na tristeza da depressão. Cuidado, minha gente, para a gente não ficar alimentando o dragão e não perceber a donzela que está por trás do dragão, que à luz da nossa fé nós chamamos o próprio Espírito de Deus, que quer nos chamar para o amor, para a felicidade. É preciso fazer uma escolha. Lembra do programa de televisão? Para quem está deprimido, minha gente, não está bom, mas pode melhorar. Depende da graça de Deus, e a graça de Deus que é sempre melhor para nós, mas depende muito de nós. Santo Agostinho, que celebramos ontem, ele dizia: Deus não vai fazer por nós o que cabe a cada um de nós fazermos. Façamos a nossa parte, permitamos que a donzela que nós carregamos dentro de nós, que é a semente do verbo, que é o próprio Espírito de Deus, faça a sua obra, e com certeza muita coisa boa vai poder acontecer na nossa vida. Amém.